Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui no nosso devocional em Gênesis e vamos falar sobre o capítulo 37. Vamos falar debaixo do tema O Plano do Inimigo. Já já você vai entender. Aqui no capítulo 37 começa uma das histórias mais conhecidas da palavra, que é a história de José. Poxa, quem nunca ouviu falar de José? É ou não é? Mas nós temos aqui palavras rema para você dentro da história de José, e vamos começar aqui no capítulo 37, né? A história de José, ela vai passar aqui alguns capítulos, não vai ficar só no capítulo 37, mas nós vamos falar hoje debaixo desse tema, o plano do inimigo. O Jacó, ele vai ficar na terra de Canaã, com os seus filhos, e aí aqui logo no início você vai ver as gerações de Jacó, mas o que chama a atenção é o seguinte, pessoal, os irmãos de José, eles vão perceber a preferência de Jacó por José, porque era o filho da sua velhice, ele tinha, ou pelo menos apresentava um carinho, um cuidado maior com José, e isso vai provocar uma inveja nos irmãos de José, vai provocar uma ira, um ódio nos irmãos de José. E aí, podemos dizer que a gota d'água vai ser quando José ele tem sonhos, e ele conta. E os seus irmãos, poxa, entendem aquele sonho. Porque se aquilo que José sonhara, né, aquilo que José sonhou fosse algo de Deus para eles, para José, e também uma mensagem para todos eles, quer dizer, a família de José, o José seria líder, tanto líder do seu pai, da sua madrasta, porque a sua mãe ela falecera, né, então a palavra vai falar em algumas versões mãe, mas era madrasta. E também líder sobre os seus irmãos. Vamos ver isso aqui, pessoal. Eu quero ler aqui Gênesis capítulo 37, versículo de número 1. Vamos ler do 1 até o 11 para que isso fique bem claro aqui entre nós. Vamos lá? E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então eles perceberam, né, que o José era mais amado. Inclusive ele recebeu uma túnica de várias cores que os outros irmãos não receberam. O José recebeu algo que os irmãos não tinham recebido. Versículo de número 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé. E os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por sua palavra. E sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Veja, o sol, né, uma referência ao pai, ao Jacó, a lua, uma referência à madrasta, e as 11 estrelas, né, os 11 irmãos que ele tinha se inclinavam perante ele. Versículo 10. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o a seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. O Jacó, ele guardava esse negócio no coração dele porque ele sabia que Deus falava através de sonhos. E o sonho aqui era claro, meu amigo. O sonho aqui era claro, minha amiga. O Jacó mesmo já tinha recebido direções de Deus. Deus já tinha falado com ele através de sonhos. E inclusive a gente viu aqui, né, em alguns vídeos aqui do canal Motivação Rema nos devocionais em Gênesis. Aí um dia, pessoal, após isso, os seus irmãos eles vão apacentar o rebanho perto de Siquém. E aí o Jacó chama o José e fala: Vai lá, José, atrás dos seus irmãos, veja se está tudo bem, vai lá, eu quero saber se está tudo bem com eles. E o José vai, aí ele não encontra a princípio, aí um homem dá uma direção para ele: Olha, eles foram por ali. E ele vai, e aí os irmãos eles vão a princípio planejar matar José, mas não podendo fazer isso, eles vão roubar aquilo que ele tinha, eles vão roubar a túnica que ele tinha. E aí no decorrer aqui do
capítulo 37, você vai ver também que eles vão, não podendo matar, eles vão vender José para uma caravana que passava ali naquele lugar, e esses ismaelitas, né, essa caravana de ismaelitas, ela ia para o Egito, onde, chegando lá, ele vai ser vendido a Potifar, como escravo para Potifar. Mas eu quero focar aqui no capítulo 37 no seguinte, pessoal. Aqui mesmo em Gênesis 37, vamos ver aqui o versículo de número 14. Está escrito assim: o José chegou, né, foi ao encontro dos irmãos para dar notícias a seu pai, e está escrito assim no versículo 14: e ele lhe disse: ora, vai e vê como estão seus irmãos. Ora, vai e vê como estão seus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. É o pai dele falando, o pai deles todos, né? Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. José estava procurando, né? Não sabia onde os irmãos estavam. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Veja só o plano dos irmãos de José, eles queriam matá-lo. Versículo 19. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador, o maior sonhador de todos. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Versículo 22. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Então Rúben, ele não queria, só queria dar um castiguinho ali, não é? Mas não queria matá-lo. Mas o plano da maior parte dos irmãos era: vamos matá-lo. Só que aí com esse posicionamento de Rúben fez com que eles mudassem, né, essa ideia de matá-lo. Eu vou te mostrar aqui, mas eu quero que você traga essa palavra para a sua vida. Porque nesse momento, os irmãos de José estão se colocando como inimigos dele. E eles estão reproduzindo aquilo que o diabo quer fazer com as pessoas. A palavra diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. É a vontade do mal, do diabo, matar pessoas. Pode ter certeza disso. Que pessoas sejam mortas, que pessoas percam a salvação. Mas não podendo matá-las, porque Deus é quem sabe a hora inicial e final, né? A data de validade, desculpe falar assim essa expressão, mas é a verdade de uma pessoa. Deus é que sabe quando ela nasce e quando que ela vai morrer. Isto é, Jesus está voltando, se nós provarmos a morte. Porque muitos de nós, eu acredito nisso, vão estar vivos ainda quando Jesus voltar. E essas pessoas vivas serão arrebatadas. E aqueles que morreram, né, em Cristo, diz a palavra, eles terão sido ressuscitados primeiro. E aqueles que estão vivos serão arrebatados. Mas Deus sabe a hora certa em que uma pessoa nasce e em que uma pessoa vai morrer. Você concorda comigo? Eu sei que você concorda. Então, o plano deles, o plano do inimigo aqui era matar José. E o plano do diabo, pessoal, é matar você. Quantos livramentos Deus já te deu, hein, meu amigo? Quantos livramentos Deus já te deu, hein, minha amiga? Quantas vezes você pensou: poxa, eu poderia morrer, poderia ter morrido nessa doença, nesse acidente, poderia ter morrido naquela situação? E quantas coisas Deus nos livra que a gente nem sabe? Então o plano do inimigo é acabar com a nossa vida, é tirar a nossa vida. Só que não podendo fazer isso por algum motivo, e a gente sabe que é um motivo, né? O intercessor, o Senhor que intercede por nós, que nos ajuda, que nos protege. A gente sabe que tem um anjo também que acampa ao redor daqueles que o temem e o livra, e livra aqueles que temem a ele. A gente sabe disso, mas o plano do inimigo é matar. Só que não podendo fazer isso, ele tenta tocar naquilo que o Pai te deu, naquilo que você recebeu do Pai, naquilo que o Pai deu para você. O José não tinha recebido a túnica? Olha só o que vai acontecer aqui, pessoal. Versículo de número 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Veja, eles tiram logo aquilo que o pai tinha dado exclusivamente para José. Às vezes você não entende porque algumas coisas estão acontecendo na tua família, porque algumas coisas estão acontecendo com aquilo que você possui, porque você está sendo um alvo do inimigo e ele, não podendo te matar, porque Deus não deixa, ele tenta tocar naquilo que está ao teu redor, naquilo que o Pai te deu, justamente para te ferir, para te machucar, para te magoar. Está compreendendo isso? Versículo
de número 24, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e o escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-la a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, levantaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. Quer dizer, o Rúben tinha se afastado, e quando ele volta, os irmãos tinham feito isso. Versículo 30. E tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e aonde eu irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica com sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. Reconhece se essa é ou não a túnica de teu filho. Versículo 33. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Veja só, pessoal, eles armam um plano para que Jacó pensasse que José tinha sido comido por um animal selvagem. Que coisa forte demais, né, pessoal? Eles armam um plano, eles não queriam nem saber do sofrimento do pai. Porque o Jacó, ele vai sofrer muito. Porque imagina a consciência de Jacó: poxa, foi eu que mandei o José ir. O José só morreu porque eu falei para ele isso. Se eu não tivesse falado isso, ele não teria morrido, ele não estaria morto. Você sabe que as pessoas se culpam assim muitas vezes, é ou não é? Mas você percebe o plano do inimigo, gente? Ele queria matar, mas não podendo matar, ele toca naquilo que está na vida e mexe com aquilo que está ao redor. Não foi assim com o Jó também? Então tome cuidado com isso. Se você está percebendo algo ao seu redor se movendo, alguma coisa acontecendo de maneira ruim mesmo ao seu redor, na sua vida, intensifique as suas orações, repreenda isso, porque pode ser uma ação do inimigo que não pôde te matar, uma ação de atingir você, tocando naquilo que está ao seu redor, tentando tirar aquilo que o Pai te deu. Aí eu quero encerrar aqui lendo o que está escrito no versículo 36 de Gênesis 37. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Amém, pessoal? Eu vou encerrar aqui. Que Deus abençoe a tua vida. Se você não é inscrito no canal Motivação Rema, se inscreva. E no próximo vídeo nós vamos continuar o nosso devocional em Gênesis. Tchau, pessoal!